Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast MetaCast. Sejam muito bem-vindos ao programa. Hoje nós estaremos com uma advogada tributarista falando um pouquinho do regime tributário brasileiro, tudo que você paga de imposto na sua empresa. Nós que sempre abordamos aqui o assunto comercial, hoje nós vamos abranger um pouquinho mais um assunto interno da tua empresa. Como você faz para economizar imposto, você que está abrindo uma empresa, como abrir no regime tributário correto. Então é um assunto muito especial que eu espero que vocês aproveitem esse material. Denise Toledo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa, dá uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite, Rafael, boa noite a todos. Rafael, primeiro eu quero te agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre tributário, esclarecer as dúvidas das pessoas, né? O empresário, principalmente quem está começando, tem muita dúvida, que imposto que eu tenho que pagar, será que tem como eu pagar menos? Vamos tentar ajudar esse pessoal? Essa é a ideia. Bora. Olha que assunto legal, para você que tem uma empresa, que está no simples, que está no lucro presumido, que está no lucro real, que às vezes está meio perdido com a carga tributária, não sabe como fazer ou como economizar imposto, a Denise vai estar trabalhando nessa área e vai estar desenvolvendo essa área junto conosco hoje. Denise, vamos lá para a primeira pergunta, porque diz que você é craque, né, na área. Então a gente vai trazer aí para as pessoas que começaram um negócio, que abriram uma empresa recentemente, para a gente dar um norte de como que o cara deve trabalhar com essa área tributária dentro da empresa dele. Porque quando a gente começa a trabalhar com uma empresa, quando a gente abre uma empresa, tudo é muito novo, né? Então, para a pessoa, que tipo de regime tributário costuma ser mais vantajoso para negócios pequenos ou de médio porte e por quê? A pessoa que está abrindo uma empresa hoje, que tipo de regime tributário que ela começa com a empresa, seja ela um comércio? A gente fala muito sobre vendas aqui, né? Eu, por exemplo, trabalho como representante comercial, mas a pessoa que está abrindo um comércio ou um representante comercial, ele vai abrir a empresa dele. Qual é o regime tributário ideal para ele começar uma empresa? Bom, vamos lá, Rafael. Bom, primeiro, não existe fórmula pronta. Quando a gente pensa em regime tributário, a gente vai ter que analisar a situação específica daquela empresa. O tipo de atividade, qual é o faturamento, qual vai ser o faturamento, a média de faturamento daquela empresa. Especificamente, representante comercial. O representante comercial, quando ele está começando, primeiro ele pode começar como pessoa física, como autônomo. Daí ele vai recolher o imposto dele como uma pessoa física, imposto de renda pessoa física normal. Ah, não, a partir de agora eu vou abrir um CNPJ, eu vou trabalhar como empresa. Normalmente, Rafael, quando o empresário abre a sua empresa, o primeiro regime tributário que o contador vai lá e enquadra a sua empresa, normalmente é o Simples Nacional. Normalmente o Simples Nacional costuma ser o mais vantajoso no começo. Só que essa análise, você começa no Simples Nacional, só que essa análise ela precisa ser feita periodicamente. Qual é um grande erro que quem tem empresa muitas vezes comete, Rafael? Não fazer essa reanálise periodicamente. Isso precisa ser feito. O regime o cara que você fatura tá hoje, lá 10 mil, ele está faturando 100 mil e continua no mesmo regime tributário. Pode ser que quando você começou, o ideal para você era o Simples. Mas será que hoje, você faturando 100 mil, como você diz, o Simples continua sendo o regime ideal para sua empresa? Essa reanálise precisa ser feita periodicamente. Ah, tá. Então não existe um regime ideal. Isso de acordo com o faturamento e o momento que a empresa do cara está iniciando. Porque tem gente que já começa com altos contratos, né? Exatamente. E tem gente que começa do zero. Então, existe um regime tributário, não existe um específico. Tem que ser analisado caso a caso. Mas para você que está começando e tem um faturamento aí de 10 mil reais de comissão, o regime tributário ideal seria... Ele vai começar no Simples. Via de regra, ele vai começar no Simples Nacional. O Simples vamos dizer assim, que é o regime, porta de entrada, né? O regime porta de entrada, é o teste ali. Vamos colocar você no primeiro ano no Simples, aí conforme a gente vai apurando ali qual vai ser a sua média de faturamento, qual vai ser a sua demanda, qual é o tipo de despesa que a sua empresa vai ter, daí no ano seguinte a gente faz uma reanálise e vê, vamos continuar no Simples? Não vamos, o Simples deixou de ser interessante. Vamos dar presumido? E por que, Denise, por que deixa de ser interessante? Porque eu entendo a cabeça do empresário e do representante que está começando, o cara entende assim, eu vou pro Simples Nacional porque paga menos imposto. Às vezes ele tá já faturando 200 mil e está enquadrado de forma errada. Exatamente, porque assim, o Simples, conforme o seu faturamento vai aumentando, a alíquota que você vai pagar aumenta também. Então, se você chegou, por exemplo, na alíquota máxima do Simples, você está com faturamento alto já, você tem um tipo de atividade que tem muita despesa operacional, você compra muito insumo,
nessa fase da empresa, o Simples já deixou de ser interessante, porque o Simples é um regime que ele não permite aproveitamento de crédito. E aí, entendi. quando você migra de regime, pode ser que você consiga reduzir sua carga tributária se aproveitando dessas oportunidades. Então, nem sempre o regime do Simples é a melhor opção. Não, nem sempre. Ô, Denise, e quais são os erros mais comuns que as empresas cometem na hora de lidar com os impostos? As coisas mais comuns. Falar, o cara paga o imposto da forma indevida. Os erros mais comuns. O cara abriu uma empresa, ele está pagando os impostos dele. Quais são os erros mais comuns que eles cometem quando abrem a empresa? Bom, um erro grande que muito empresário comete quando começa a empreender é deixar de emitir nota, né? Ele ainda não tem essa rotina, ele acha que, se eu começar a emitir nota, eu vou ter que pagar imposto, eu não... Né, eu vou diminuir meu lucro, né? O meu caixa no final do mês. Aí, com isso, ele tá assumindo um risco que vai prejudicar o caixa dele lá na frente. Né? Tá só negando. Isso. Vai prejudicar o caixa dele lá na frente, porque isso aqui lá na frente pode trazer uma consequência séria. E aí, a economia que ele teve aqui, quando ele deixou de emitir uma nota, sonegar, pode trazer um prejuízo muito grande para ele lá na frente. Outro erro grande que normalmente quem começa a empreender comete, não fazer essa reanálise de regime, Rafael. E esse é um erro muito comum. Esses dias eu atendi um empresário que ele tem um negócio... Eu gosto dos exemplos, eu gosto bastante. Ele tem um negócio há 7 anos. A empresa dele está no Simples. E aí, eu conversando com ele, falei assim, você faz análise periodicamente do regime para você saber, né, se no ano seguinte vai valer a pena você continuar no Simples? Eu fiz lá quando eu abri, quando eu criei meu CNPJ. Eu falei, nunca mais você fez essa análise? Não, nunca mais. Então, isso também é um erro grande. E assim, quando ele começou, ele é pequenininho. Hoje, a empresa dele já está numa estrutura bem maior. Então, o Simples Nacional já não era mais o regime ideal para ele. A gente chegou à conclusão, a gente fez uma análise, um estudo, e a gente chegou à conclusão de que, no caso dele, o ideal já seria ter migrado para o presumido. Entendeu? A carga tributária dele estaria bem menor se ele estivesse no presumido. Sim. E quando esse erro comum que as pessoas cometem de não pagar o imposto, hoje, desenvolvendo um pouquinho mais essa pergunta, o cara pensa assim, eu não vou pagar, daqui 3 anos eu vou lá, refinancio isso aí com um juro baixíssimo, e o juro de imposto ele é muito alto, né? Para quem deixa de pagar. Fala um pouquinho sobre isso. Olha só, quem deixa de pagar... Bom, primeiro que ele vai ter que... Vamos trabalhar com exemplo? Eu gosto sempre de trabalhar com exemplo. Um outro cliente que eu atendi, ele fez lá a interpretação da legislação, vamos dizer assim. Saiu brasileiro, saiu lá uma determinada legislação, ele falou assim, isso aqui acho que serve para mim. E aí ele decidiu caminhar daquela forma. Seguiu aquela interpretação que ele mesmo e o contador interno lá da empresa fizeram e seguiram daquela forma. Porque a Denise é advogada tributária. O contador, geralmente, ele vai pelo caminho que o advogado indica ali, né? Porque o empresário, ele tem que entender onde ele quer correr o risco, né? Onde que estão os caminhos. Então, o contador, ele é sempre... para não ofender a categoria, mas ele é sempre mais conservador, vamos dizer assim. Porque não é muito a área dele correr os riscos ali, né? O ideal, Rafael, é que o tributarista, o advogado tributarista e o contador trabalhem juntos. Esse é o cenário ideal. Porque o contador, ele coloca lá os números em prática. E o advogado, ele faz aquele planejamento estratégico, pensando no crescimento da empresa, aumentar a margem de lucro, reduzir carga tributária. Então, é ideal que os dois trabalhem juntos. Mas aí você estava falando do exemplo desse rapaz. Então, vamos lá. Aí, o que eles fizeram? Saiu uma determinada legislação, lá eles interpretaram lá, só eles, né, o dono e o contador interno da empresa, que eles podiam seguir para aquele caminho. Rafael, a Receita Federal tem 5 anos para poder fiscalizar a sua empresa, tá? Então, assim, você deixou de emitir uma nota hoje, você cometeu uma sonegação hoje, a Receita tem 5 anos para identificar isso daqui e vir atrás de vocês. E assim, Rafael, você não pagou o imposto, você tinha que pagar aqui. Então, daí ficaram recolhendo daquela forma 4 anos, tá? Reduzia muito a carga tributária deles. Eles acharam que tinham encontrado uma mina de ouro, né? Aí, o que aconteceu? Quando estava lá, quase para fechar os 5 anos, a Receita foi lá, fiscalizou, lavrou um auto de infração. E era um auto de infração alto, sabe? Assim, coisa de milhões. Aí resolveram procurar o advogado tributarista, né? Aí resolveram, porque daí o negócio... 49 do segundo tempo, exatamente, né, Denise? O negócio ficou sério, procuraram. É bom que vocês cobram caro dele.
Aí na hora do desespero, né? Aí o que aconteceu? Tá, fizemos a defesa dele lá, administrativa ainda na Receita Federal, reduzimos uma boa parte. Aí fizemos recurso, daí ainda cabe recurso dessa primeira decisão, aí conseguimos reduzir boa parte, 75% desse auto de infração. Ou redução excelente, né? Mas olha só, a dor de cabeça que ele teve. Por quê? Porque, assim, quando a Receita entende que você sonegou aquilo com intenção de fraude, o que acontece? Isso pode dar responsabilização penal. Então, a Receita, junto com a auto de infração, encaminhou aquilo ali, eles chamam de representação penal, fiscal para fim penal. Que é o quê? É você ser punido criminalmente também pela sonegação. Então, a pessoa teve a dor de cabeça de ter que lidar com essa situação. Nesse auto de infração, além do imposto que ele deixou de pagar, a Receita aplicou uma multa de 150%, então vai somando aí o prejuízo. Você me perguntou assim, se vale a pena nessa? Não vale, porque olha só, multa de 150%, mais a dor de cabeça que ele teve, porque por conta dessa possibilidade de responsabilização penal, e o custo que daí ele vai ter com o advogado também, né? Porque assim, bom pra gente, né? Mas para ele teve um custo alto para se defender, para conseguir, né, minimizar as consequências dessa oportunidade que ele achou que ele tinha criado lá atrás. Então, assim, eu sou muito a favor, Rafael, da conformidade, da empresa sempre andar de forma correta, fazer tudo certinho. Tem como reduzir de forma legal. Tem oportunidade de reduzir de forma legal. Essa oportunidade que eu vim trazer para o pessoal. Exatamente. Isso que eu queria. Porque eu sei que tem muito representante, amigos meus, inclusive, que rasgam nota de DARF, né? A DARF, que é do representante, o cara rasga a nota. Tem amigos que eu conheço que rasgam. Então, assim, quer ter uma empresa saudável, porque a crise e a multa, ela vem bem na hora que você tá mal. Ela não vem na hora que você tá bem. Que a tua empresa tá... A crise, ela vem na hora que o governo tá precisando resgatar o dinheiro, que ele aperta a Receita Federal e ele tem que cobrar todo mundo que tá indevido, né? E geralmente cobra pelos piores. Então, a ideia de trazer a Denise aqui é explicar a importância de cada coisa para vocês. A importância de você pagar o imposto da maneira correta, se enquadrar no regime correto, mas não deixar de fazer. Mas a gente vai trazer as oportunidades, entender onde que tem oportunidade para poder trabalhar com uma carga tributária talvez menor, né? Só complementando, Rafael, outro risco grande, que às vezes a pessoa pensa assim, não vou pagar, aí a hora que ela tiver com bastante dívida, a minha empresa, eu pego, abandono aquele CNPJ, crio outro. Só que assim, isso não resolve. Isso não resolve por quê? Primeiro porque a Receita, ela pode redirecionar aquela dívida de você sócio. Então, assim, você, pessoa física, pode ser responsabilizado pela dívida da sua empresa. Então, daí a sua conta bancária que está lá, né, tem dinheiro, de repente você acorda, você vai ver sua conta bancária penhorou a sua conta bancária, pessoa física, por conta da dívida da empresa. Então, assim, os riscos são muito grandes, de verdade, não vale a pena. Eu falo para os amigos meus, assim, que tem duas coisas no Brasil que funcionam. Que a lei funciona e penaliza. É não pagar imposto e não pagar pensão alimentícia. É as duas que mais funcionam. Essa área aí a gente não pode se arriscar muito. Ô, Denise, existe alguma outra dica prática para empreendedores que podem seguir para reduzir legalmente a carga tributária? Dá o exemplo de uma. Por exemplo, o cara começou a empresa dele, essa é uma dica legal para quem está começando e quer reduzir imposto. Ou para quem já tem a empresa faz um tempo também. Então, vamos citar as duas maneiras ali, entendeu? Oportunidade a gente encontra acompanhando a legislação. Tá? A legislação traz os incentivos fiscais, os benefícios fiscais. Você tem que estar assessorado por um profissional que entende disso para ele encaixar a sua empresa nessas oportunidades. Porque é ali que você vai conseguir reduzir sua carga tributária. Vamos dar um exemplo de representante comercial, que é a sua área, e eu sei que o seu tem bastante gente que tá assistindo, bastante que é representante comercial que está aqui assistindo a gente. O representante comercial tem lá o seu CNPJ. Está no Simples Nacional. Se ele tiver... Assim, em regra, o representante comercial entrou no Simples Nacional, ele é enquadrado lá no que a gente chama de anexo 5, né? Qual é a alíquota desse anexo? 15,5%. Então, assim, ele emitiu uma nota de 10 mil, ele vai pagar, né, 15,5% sobre esses 10 mil. R$1.500. O cara já tá maluco ali, escutando isso aqui agora. Absurdo, né? Tá. Absurdo. Mas olha só, existe aí uma oportunidade para você aproveitar, reduzir muito essa carga tributária e tudo dentro da lei. Se você tem folha de pagamento,
você recebe prolabore, você tem folha de pagamento. Você recebe prolabore, isso entra na folha de pagamento da sua empresa. Você enquadra a sua empresa lá no Fator R. É assim, se você conseguir enquadrar a sua empresa numa situação em que 28% do faturamento dela é destinado para pagar folha, você consegue reduzir substancialmente a carga tributária. O que seria essa folha? A secretária dele, por exemplo? O prolabore do sócio entra, uma secretária que você tem. Então, se a sua folha atinge 28% do seu faturamento, vamos voltar lá para os exemplos de 10 mil reais. Você tem um faturamento esse mês de 10 mil reais. Você gastou 2.800 para pagar o seu prolabore ou da sua secretária, o salário da sua secretária. Você atingiu 28%. Aí você vai ser enquadrado, a gente chama isso de Fator R. Aí você muda de anexo, que a gente fala, você vai lá para o anexo 3, e aí você que ia pagar 15,5%, você vai pagar 6%. Olha a redução. Olha a dica, hein? Olha a dica. Redução. Eu tenho certeza, Denise, que tem muita gente que fatura 15 mil de comissão, 10 mil reais de comissão, que não sabe disso. Então. O cara tá emitindo ali 10 mil pagando 1.500 reais de imposto. Sendo que se ele apresentar ali que ele tem um prolabore de 2 mil reais e mais a secretária dele ganha mais 2 com carga tributária, ele reduz para 6. Ele reduz para 6. Então, assim, é uma redução muito grande. Isso é planejamento, planejamento tributário. Você reduziu sua carga tributária sem correr risco nenhum, porque a lei permite isso. E ele não muda a faixa, ele está no Simples Nacional, ele só muda o anexo. Isso, continua no Simples, exatamente. Só muda o enquadramento dele ali de anexo. E aí reduz muito a carga tributária dele dentro da lei, sem correr risco nenhum. Você pode dormir tranquilo, que você não está correndo risco, está fazendo tudo certinho, tudo dentro da lei. Legal, legal. Então, assim, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, tem um link aqui embaixo. Depois a gente vai colocar o link da Denise também. Então você está começando, a Denise atende todo tipo de empresa. Você quer uma dica, procura a Denise para ela poder mostrar para você como você se enquadra de uma forma legal e economiza imposto dentro da sua empresa. Seja quais for o comércio, seja indústria, seja uma loja, seja um representante comercial. Essas dicas são para que a gente possa aproveitar da forma mais legal possível e pagar menos imposto, que é uma coisa que incomoda muito o bolso do brasileiro. Denise, quais são os benefícios ou incentivos fiscais que muitas empresas não aproveitam, mas poderiam aproveitar? Esse que eu acabei de referir, do Fator R, é um que as empresas muitas vezes desconhecem. Você tem um dado que fala o percentual de empresa, por exemplo, que aproveita isso? Não, eu não tenho aqui um percentual, mas é muita gente. Por quê? Porque assim, como é que você faz para saber disso? Porque assim, o empresário está lá preocupado com o dia a dia dele, em vender, não é? Sim. O que ele quer vender. É a minha preocupação. Exatamente, é vender. Então, ele não está preocupado em procurar legislação. Vou estudar a legislação para ver se tem algum jeito de eu reduzir, de eu aproveitar algum benefício. Não, então, você tem que estar acompanhado de um profissional especializado, que se mantém atualizado e que entende disso daí. Aí, só que o que a maioria... boa parte, pelo menos, pensa assim, eu não vou gastar com isso, né? Mas, na verdade, você não pode encarar isso como um gasto, mas como um investimento. Porque é o profissional que entende disso, um contador, que seja um contador qualificado, que não vai simplesmente emitir sua guia DAS lá todo mês, você está no Simples. Aí você tem o contador lá que só emite sua guia DAS, aí ele não faz análise nenhuma, tal. Ele não vai te ajudar muito. Procura um que seja um pouco mais estudioso, que vai identificar essas oportunidades para você, e conseguir reduzir sua carga tributária, tudo certinho, tudo dentro da lei. Então, a ideia é quando você está, mesmo quando você começou, quando está no meio, sempre tá sempre se atualizando, trabalhando com um advogado que te indique ali o melhor caminho. Exatamente. Legal. Denise, e como a escolha entre o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real pode impactar nas finanças da empresa? Essa pergunta eu acho bem legal, porque você vai saber como se enquadrar e como isso pode impactar. Porque às vezes o cara tem a empresa e fala, cara, eu não quero escutar ninguém não, deixa do jeito que tá, faz tanto tempo que tá assim, eu gosto tanto do meu contador. Que impacto financeiro isso pode ter numa empresa quando o cara se enquadra no fator errado? E eu queria que você citasse alguns exemplos. Por exemplo, o cara não está aproveitando, ele tem 20 mil de faturamento de comissão, representante, ele não está aproveitando... e está pagando os 15%, sendo que ele podia pagar 6%, isso por ano pode custar tanto para ele, se ele tem 20 mil reais de comissão. Se ele está no lucro presumido ou real e ele não está aproveitando, isso pode custar tanto por ano se ele tiver um faturamento até tanto. Eu queria que você desse um exemplo simples para as pessoas entenderem o quanto que a desinformação faz a empresa perecer.
Porque o lucro no Brasil, o empresário no Brasil, ele é muito guerreiro, né? O empresário no Brasil, ele vive de lucro baixo, lucro pequeno. Por isso que a gente vê tanta empresa entrando em recuperação judicial e a maioria das vezes ocorre por erros básicos, né? Que as empresas cometem. Que quando você vai apurar, falando em questão de imposto, inclusive, que você está falando, já foi. Às vezes o cara tem a empresa há 30 anos, mas ele quer reivindicar o imposto que ele pagou a mais. Mas ele só pode reivindicar dos últimos 5. É isso, né? Exatamente, então, só 5 anos. Então, se ele tem a empresa há 30 anos e está pagando 30 anos imposto errado... 25 anos ele já perdeu. 25 anos ele já perdeu, né? Então, voltando à pergunta aqui, qual é a melhor escolha entre Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Como isso pode impactar na finança das empresas? Dê um exemplo básico aí de cada coisa para nós. Um exemplo. Bom, retomando aqui. Essa análise, ela precisa ser feita anualmente, tá, Rafael? Ela, assim, muda o faturamento, muda faturamento, muda o seu segmento o seu segmento muda a legislação, por exemplo, porque a legislação está sempre mudando, a legislação tributária, ela é muito... Ela sofre muita atualização constante, sabe? Um benefício tributário que existia ano passado, esse ano é revogado, uma alíquota que foi reduzida. Um exemplo muito recente que a gente está tendo aí agora, não é de empresa, mas serve como exemplo de como as coisas mudam. O IPVA, o IPVA aqui do Paraná não foi reduzido drasticamente agora. Então, assim, a legislação vai mudando, você tem que ir acompanhando, né, a legislação tributária. Então, primeiro fazer essa análise, né, anualmente, porque isso vai impactar no quê? No caixa da sua empresa, no resultado final, a sua carga tributária. Do Simples Nacional, acho que um clássico, você já falou. Um clássico é esse do fator R para o representante comercial. Vamos dar um exemplo do lucro presumido. Lucro presumido. Atendi recentemente um cliente, a gente está fazendo um trabalho, é uma clínica médica, tá? Clínica médica. Clínica Os médica. médicos pagam uma alíquota baixa de imposto em geral. Então, né? ele estava no Simples Nacional pagando uma carga tributária altíssima. Alíquota máxima dentro do Simples. Achando que por estar no Simples Nacional... Exatamente. Achando que por estar no Simples, ele estava pagando sabe... Falando disso, Denise, só para dar um parecer, porque eu acho que isso esclarece muito a cabeça das pessoas. Ocorre de o cara estar no Simples Nacional, achando que está pagando menos imposto, e ele poderia estar no presumido pagando menos? Com certeza. Esse exemplo que eu vou dar é justamente isso. Legal. Era isso que eu queria que você desenvolvesse. Ele estava na alíquota máxima do Simples, achando que estava pagando, sabe, que ainda era vantajoso, que se ele mudasse para outro regime, ele ia pagar muito mais. Daí a gente foi lá, fez uma análise clínica médica. Pagava quanto de imposto? Em média? Percentual do faturamento, por exemplo. Só para a gente ter uma ideia. Ele estava pagando na faixa de 25. Então todo mundo acha que vai até 15, mas já estava pagando 25. Não. Aí a gente fez uma análise lá da situação da clínica e a gente viu que ela tinha um perfil para se adequar num determinado incentivo fiscal lá, que é específico para a área de saúde, tá? Aí migramos ela, só que essa migração, Rafael, de regime, ela não pode ser feita a hora que você bem entender. Ela é anual. Então, assim, a gente está no momento ideal, tá? A gente está no momento ideal para você escolher o seu regime tributário, Agora, você tem até final de janeiro para mudar de regime. Se você está no Simples hoje, vale a pena fazer uma análise para ver se ano que vem você não seria então, passou ideal. Janeiro, aí não dá para mudar mais, tá? Você então, pode passar o Natal com uma empresa pagando menos tributo. Aí a gente fez essa análise no último semestre, né, do ano passado. A gente chegou à conclusão de que era vantajoso para ela mudar para o presumido. Aí, em janeiro desse ano, ela fez a mudança para o presumido. Para fazer a mudança e ela se aproveitar desse benefício fiscal, a gente teve que fazer algumas adequações lá em CNAE, sabe? Para ela poder se aproveitar de um determinado benefício fiscal que a lei prevê e que ela tinha direito, que ela poderia estar usufruindo há muito tempo e que ela não estava usufruindo. Aí, detalhe, qual foi a primeira pergunta que o dono da clínica me fez? Denise, se eu mudar agora, os últimos 5 anos que eu paguei a mais e muito mais, eu posso pedir de volta? Não. Porque esse benefício fiscal é um benefício específico para o presumido.
Então, Como ele não estava no ele não presumido. estava no presumido. Então, infelizmente, não tem como 5 anos para trás Que recolher dor, a hein? mais, está perdido, entendeu? Se ele já estivesse no presumido e não tivesse usufruindo desse benefício, daí ele poderia pedir de volta. Mas como ele estava no simples, então não serve. Aí tá, fizemos lá o enquadramento. Pasme, Fernanda, a gente conseguiu reduzir a carga tributária desse cliente em 70%. Então ele pagava É inacreditável. 25, E imposto de renda e contribuição social dele, a gente reduziu absurdamente. Ele nem acreditou a quantidade, sabe? Tipo, imposto de renda de 18 mil, ele reduziu para 6 mil. É um absurdo. Putz. A redução foi muito grande, nem ele acredita. Então ele pagava no simples ali 25, que estava pagando a alíquota máxima já, e você trouxe essa alíquota no presumido para quanto em percentual? Então, no presumido é assim, ó. Se ele migrando pro presumido, a alíquota geral do presumido é 32%. Serviços em geral, tá? Prestador de serviço. O máximo. Em geral, você fala 32, o cara já acha que é 32, todo mundo vai pagar 32. Não, a alíquota 32%. Aí o que a gente fez? Fazendo o enquadramento dessa clínica nesse benefício fiscal, ele passou a recolher 8 e 12, contribuição social, e, imagine, de 32 para 8. E de 32 para 12, né? Porque é imposto de renda e contribuição social. Então, a redução foi muito grande, sabe? Então, ele está feliz da vida. Então, para você ver como não necessariamente o simples é o mais econômico. É a melhor opção, que é a cabeça do brasileiro, né? E aquela preguiça de ir atrás. E aí o cara pensa, pô, eu vou economizar 2 mil por mês. Essa advogada que tá vindo aqui, toda arrumada aqui, ela vai me custar uns 5, né? E eu acho que a conta sempre cabe. Mas é que as pessoas têm medo de ir atrás do desconhecido. Então. O desconhecido, ele assusta, né? Quando fala em advogado tributário, eu acho que as pessoas do Brasil, ele tem essa mania de enxergar como uma despesa. E, na verdade, assim... É um investimento. Ela nem iria lá na empresa se o trabalho dela fosse mais caro que o retorno que ele vai ter. Com certeza, né, Denise? Eu acho exatamente. que não faria sentido nenhum o trabalho do advogado. Com um mês de redução, o que ele economizou em um mês, ele pagou pelo serviço do advogado e ainda sobrou. Então, a redução foi grande. Você está cobrando pouco, Denise? A redução foi grande. Ô, Denise, quais os cuidados que uma empresa deve ter para evitar problemas com a Receita Federal e manter tudo em conformidade? Essa pergunta é capciosa, hein? Você que tem imposto que está atrasado, então ela vai dar uma dica para as pessoas que deixaram de pagar ou que não pagam há muito tempo. Quais cuidados que nós, como pequenos empresários, médios empresários e grandes empresários, temos que tomar para não ter problema com a Receita Federal? Bom, primeiro... E manter tudo em conformidade, né? Então, primeiro voltando naquela história, emitir nota. Não adianta você pensar assim, eu não vou emitir nota, então daí eu não vou precisar pagar. Entrou na sua conta, a Receita tem informação, sabe? Toda movimentação bancária, a Receita tem a informação de toda a sua movimentação bancária. Então, entrou na sua conta, depois você vai ter que explicar. Uma hora a Receita vai vir te perguntar, né? E aí, entrou a sua movimentação foi tanto, você declarou tanto, não está batendo, me explica o porquê dessa diferença. Então, né, não tem essa ilusão de que... Que não está vendo, né? De que se fosse tão simples assim, simplesmente não emitir a nota. Mas vamos supor que você, né... Teve lá uma fase assim que você não andou muito certinho, você acumulou dívidas, né? Você acumulou o que a gente chama de passivo tributário. O que você pode fazer hoje, Rafael? Existem oportunidades para quem quer... Porque assim, eu falo que tem empresário que quer regularizar e tem empresário que quer desandar. Então, para o empresário que quer regularizar, você quer regularizar a sua empresa? Uma baita de uma oportunidade. Hoje você pode negociar a sua dívida com a Receita Federal com desconto de juro e multa, descontos que podem chegar até 100%, Rafael, e parcelar esse débito em até 145 vezes. Quer dizer, a prestação a perder de vista. Então, para você que quer regularizar, você quer dormir tranquilo, sem medo da Receita vir atrás de você, pessoa física, de vir penhorar a conta bancária da sua empresa, a sua conta bancária pessoa física, você quer regularizar a sua empresa, é uma baita de uma oportunidade. Fazer a gente chama de transação tributária, o nome disso é transação tributária. Está aberto na Receita, quem quer regularizar é uma oportunidade. Tem oportunidade desde o pequenininho, desde o MEI, tem oportunidade de regularização, condições específicas e facilitadas para ele, até empresa grande. Quando você fala em desconto, o cara está devendo lá 1 milhão de imposto.
E aí tem mais 1 milhão de multa. Como que funciona esse desconto? Então, você pode, dependendo da situação da sua empresa, porque assim, não é regra para todo mundo, que você vai conseguir 100%. Vai depender do perfil da sua empresa, do tipo de dívida, você pode chegar a conseguir até 100% de desconto nos juros e na multa, tá? E aí o principal, o valor principal, daí você consegue parcelar em até 145 vezes. Legal, bacana. Ô, Denise, e há alguma mudança recente? Essa pergunta é legal, eu acho que a Denise veio aqui para responder isso, porque tem muita gente que não tem ideia do que vai acontecer com a mudança tributária para o ano que vem, né? Há alguma mudança recente na legislação tributária que as empresas precisam ficar atentas para 2026? Porque assim, tá mudando tudo, a gente sabe que tá mudando. E tem gente que nem foi atrás ainda. Eu recebi 2 tributaristas lá na minha empresa, eles ficaram, até me fez a pergunta antes de começar o programa. Rafael, você sabe o que a nova lei tributária, a nova legislação tá falando? Eu falei, não faço nem ideia. Mas recebi 2 tributaristas lá, eles vão fazer análise das coisas que eu tenho ali para entender como eu devo me comportar o ano que vem. Então, qual é a principal mudança? O que está ocorrendo na legislação tributária que para 2026 o representante comercial, o cara que está no presumido, no lucro real, tem que tomar o cuidado? Rafael, ano que vem a gente não vai ter uma mudança, a gente vai ter a mudança na legislação tributária. É a maior mudança tributária das últimas décadas. Assim, todo mundo que vende e presta serviço vai ser impactado. Então, se você é prestador de serviço ou você vende produto, mercadoria, você vai ser impactado. Você precisa entender isso. Presta atenção que isso aqui é muito importante. O nome disso é reforma tributária. Acho que é impossível alguém não ter ouvido falar nem que vagamente sobre a reforma tributária. A reforma tributária ela vai trocar totalmente os impostos, né, os tributos que a gente chama, que são cobrados quando você vende e presta serviço. Tá? Hoje, Rafael, né, de uma forma bem rápida, hoje quem vende e presta serviço paga PIS, COFINS, IPI, se você industrializa, ICM para quem vende mercadoria e ISS para quem é prestador de serviço. Esses aqui vão acabar, né? Esses 5 vão acabar. Vão surgir 2 novos, a gente chama de CBS e IBS. E esses 2 novos, eles têm uma sistemática totalmente diferente. Esses antigos, por exemplo, para quem está no Simples Nacional, eles eram o que a gente chama de imposto cumulativo, ou seja, você pagava o valor que você tinha que pagar independente da carga tributária que você tinha pago para trás, para comprar do seu fornecedor. Agora, com a reforma tributária, você vai poder usar os créditos tributários. Sabe aqueles créditos tributários? Normalmente quem usa é quem está no lucro real. Presumido. Né? Presumido até que não tem, mas é o real, lucro real. Ou também quem paga muito ICMS, existem algumas situações que dá para fazer aproveitamento de crédito. Sim. Então, isso vai se tornar regra geral. Então, todo mundo que vende e presta serviço precisa ficar atento a isso. Empresa do Simples Nacional, Rafael, que é o maior número de... a maior parte a maior parte das empresas hoje está no Simples Nacional. A maior parte está. Todas elas vão precisar fazer essa análise. Quem precisa estar muito atento? Principalmente quem está no meio de cadeia, que a gente fala, que vende para a empresa, compra de uma empresa e também vende para uma empresa, né? Chamam isso de B2B, né? B2B. Porque você, quando for vender o seu produto ou quando você for prestar o seu serviço para outra empresa, o imposto que você pagou aqui atrás, quando você comprou aquela mercadoria que você vai revender, ou então o que você gastou de tributo aqui atrás, quando você for prestar serviço, for calcular o imposto que você tem que pagar, você vai poder abater da sua carga tributária. Então, assim, é um benefício fiscal, né? Para você reduzir sua carga tributária. Então, todo mundo vai ter essa oportunidade. Mas, de forma geral, a nova legislação, ela vem para trazer muito mais imposto? Existe uma regra? O objetivo da reforma, Rafael, é simplificar. Qual que é o principal objetivo? O objetivo é simplificar. A ideia é que a carga tributária vai ficar igual. Para quem vai aumentar? Quem não tiver atento a isso, não fizer as adequações que a lei vai exigir para poder usufruir desse benefício. Então, assim, eu sempre gosto de dar um exemplo. Ó, vamos supor assim, eu tenho uma loja e eu vendo canecas.
Aí vamos lá, eu vou vender essa caneca aqui. Eu comprei Adoro esses exemplos. eu comprei essa caneca da pessoa que fabricou a caneca, eu paguei R$10 por essa caneca. Uhum. Desses R$10, 8 é o custo da caneca e 2 era imposto. Aí Legal. eu vou vender 20% de imposto. Por aí. Eu vou vender essa caneca por 15, tá? Uhum. E aí eu vou ter que pagar 5 de imposto, né? Na saída. Quando eu vender isso, quando eu sair. Só que lembra que eu paguei 2 aqui quando eu comprei ela? Uhum. Então eu vou poder abater desses 5, 2. Então eu vou Olha pagar que- 3. Então olha só, olha como eu reduzi minha carga. Tudo isso dentro da lei, lembrando. Então assim, se você tem uma empresa, ainda que no Simples Nacional, que você vende para a empresa, quem vende para consumidor final, esse aspecto não vai ser tão, né, não vai pesar tanto. Mas quem vende para a empresa tem que estar atento a isso, porque vai ser uma grande oportunidade de redução de carga tributária. Se você não fizer uso dessa possibilidade, aí você vai chegar em mim e Aí falar você vai assim, pagar imposto. ô Denise, a reforma aumentou muito minha carga tributária, mas por quê? Porque você não fez essa adaptação, que era, não fez o aproveitamento desse crédito que você podia fazer. Então, essa possibilidade de geração de crédito é uma grande mudança e que vai ser benéfica. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Benéfica para quem é informado. né? Exatamente. E quem não usar vai dizer que está pagando mais imposto. Sim. Então, Legal. Mas não existe nessa nova legislação tributária, Denise, não existe uma regra para simples, presumido e lucro real de mudança. É uma unificação para tornar o negócio mais simples para todas as empresas. Então, essa regra, todas vão poder usar. Só que, especificamente para quem está no Simples, a pessoa que ela optar, porque todo mundo vai ter que fazer essa opção no que vem, tá? A pessoa que optar por continuar no Simples, do jeito que a gente conhece hoje, que é aquela guia lá, aquela guia única, que você recolhe tudo junto, ela não vai poder se aproveitar disso daqui. Ela não vai poder se valer desse benefício. Tá? E além de você não poder fazer o abatimento na sua carga tributária, você não vai gerar crédito para o seu cliente. E aí outra coisa que vai pesar muito na reforma. Você vai perder competitividade, sabe por quê? Porque na medida que você não gerar crédito para o seu cliente vai procurar o seu concorrente. Porque se o seu concorrente gerar crédito para ele, você automaticamente... Você, quando não gera, você está aumentando a carga tributária do seu cliente, certo? O seu cliente vai procurar o seu concorrente, porque o seu concorrente fez essa opção por esse regime, por essa nova sistemática, vai gerar crédito para ele, vai reduzir a carga tributária dele. Se ele continuar com você, ele vai pagar 5, né? Pensando no nosso exemplo. Se ele comprar do seu concorrente que está nessa nova sistemática, ele vai pagar só 3. Então, além de aumentar a sua carga tributária, você vai perder competitividade, vai perder cliente. Ah, legal. Interessante. É muito simples, né? Parece a gente que complica. Eu acho que quando se fala em legislação tributária, todo mundo pensa, putz, cara, deve ser um negócio muito complexo, a minha empresa é muito pequena, não vou mexer com isso agora. Mas é uma coisa simples, né? Você vai lá, consegue fazer um esboço do que a empresa que o cara tem, de qual momento ele se enquadra ali e traz um exemplo para ele, né? De como que ele vai tocar daqui para frente. É um estudo rápido, né, Denise, geralmente? Sim, é um estudo que hoje a gente faz através de sistemas de inteligência, a gente joga lá algumas informações e, assim, para pensar em números, para a gente trazer números, a gente usa, né, isso. Mas, assim, só por determinadas características que você me dissesse, você chega em mim e fala assim, Denise, olha, eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja... E eu vendo para... Eu tenho uma loja que vende material escolar e os meus clientes são os pais e mães. Eu já sei que você não vai ser tão afetado nesse aspecto. Por quê? Porque o seu cliente é consumidor final. Agora, não, eu tenho uma distribuidora de canecas. Aí você vai... Entendeu? Vai ser impactado, porque assim, as lojas que compram de você vão querer aproveitar, usar essa possibilidade, usar crédito tributário. Se você não gerar para elas vão mudar. Então, assim, a partir do ano que vem, com a reforma tributária, além da sua carga tributária em si, você vai ter que calcular, além do que você vai pagar, você vai ter que pensar também nesse aspecto da competitividade. Então, isso aí vai ser um fator decisivo para você decidir se você vai querer continuar no Simples Nacional como é hoje, ou se você vai mudar, vai fazer o que a gente chama de recolhimento por fora do Simples Nacional, que é uma sistemática que está vindo agora, que você vai poder fazer esse recolhimento desses impostos novos por fora do Simples Nacional.
Entendi. Ô, Denise, e que estratégia de planejamento tributário você recomenda para quem está começando um novo negócio? Porque o cara está começando um novo negócio, ele sempre acha que o negócio dele é pequeno. Qual que é a melhor estratégia que você recomenda para quem está começando? Você tem que procurar uma empresa logo na entrada, o escritório, um contador renomado. O que você orienta para quem está começando? Para começar da forma correta, entender o que ele pode, o que ele não pode, os riscos que ele corre se ele não pagar, né? Qual que é a melhor estratégia para quem está começando um novo negócio? É procurar um profissional, um contador ou um advogado, né, especialista na área tributária, para fazer essa análise para você. A análise de regime. E fazer essa análise de regime pelo menos uma vez por ano. Porque conforme sua empresa vai crescendo... Isso é planejamento, Rafael. Olha, por exemplo, a gente está numa fase que hoje muitas empresas estão pensando se devem fazer investimento hoje ou depois que a reforma tributária entrar em vigor. Porque com a reforma tributária... Eu estou pensando nisso. Tudo que você comprar vai gerar crédito para você quando você for calcular a sua tributação, entendeu? Então, tem muita gente que está deixando está fazendo a opção por deixar de investir hoje, comprar maquinário, comprar certas coisas, para comprar quando isso aí estiver valendo, entendeu? Legal. Porque daí, imagina, você compra lá uma máquina de 100 mil reais e desses 100 mil, 300 mil era imposto, imagina, tudo isso vai reverter em imposto em crédito tributário para você. Aí, se você comprar isso depois que já tiver entrada em vigor, você aproveita. Se você comprar hoje, você não... E nós estamos falando aí de 5, 6 meses, né? Exatamente. Para quem, às vezes, o cara tem um planejamento de um aumento de fábrica e tal. Enfim. Então, vale a pena analisar, procurar um profissional que entenda e falar, não, faz essa análise para mim, eu quero saber, né? Qual que é o melhor regime. Ano que vem, vai valer a pena eu continuar no Simples do jeito que eu tô hoje? Né? Será... pensando em carga tributária, vai valer. Mas será que você não vai correr risco de perder cliente se você continuar do jeito que você está hoje? Gerando crédito, não gerando entendeu? crédito. Porque daí, tudo bem, você vai reduzir um pouco sua carga tributária se você continuar no Simples como você está hoje. Só que de que adianta? Se você vai perder faturamento, você vai perder receita, vai reduzir seu caixa lá, porque você vai perder cliente. Você vai perder sua carteira para o seu concorrente, porque o seu concorrente fez essa opção né? Legal. Então, eu acho que a Denise está explicando para a gente a reforma tributária, as questões de imposto de uma forma muito simples. Então, você que está assistindo o programa, não se esquece de se inscrever no canal aqui, para você sempre levar esse conteúdo de graça, que é o que a gente faz. Porque o que a gente faz aqui no podcast MetaCast? Eu estava explicando, inclusive, para a Denise. A gente não tem fins lucrativos aqui no programa. A ideia do programa é, para você que está abrindo uma empresa, para você que começou como representante comercial, pegar várias dicas e ideias para começar a tua empresa de forma correta, deixar de pagar imposto de forma legal, sabe? Então a ideia é a gente trazer material para que você construa uma coisa compacta, construa uma coisa com solo forte. A ideia do programa é esse. A gente nunca traz aqui um conteúdo que você não vai aproveitar aí na empresa. A gente sempre traz conteúdo robusto que, se você colocar no dia a dia, você vai construir uma empresa sólida. Porque eu sempre falo isso lá na empresa, sabe, Denise? A nossa empresa de representação comercial lá, eu acho que hoje nós somos uma das maiores de Londrina, né? Na área de alimentício. E falo isso com muito orgulho, porque a empresa foi construída de forma sólida. A gente nunca deixou de pagar imposto lá, a gente sempre pagou de forma concreta. Faltou um pouquinho de estudo no começo, mas depois eu entendi o que a empresa precisava fazer e desde então a gente vem trabalhando também essa área. Mas a ideia do programa é justamente isso, é trazer para as pessoas informações que façam eles construírem uma empresa sólida. Então, a nossa colaboração com o podcast MetaCast é fazer você construir uma empresa de forma sólida, uma empresa íntegra e uma empresa que cresça de forma robusta. É isso que nós fazemos aqui no programa. Denise, como que funciona a questão de deduções e créditos tributários? Como você pode ajudar uma pessoa a economizar? Dê exemplos para nós de como que a pessoa fala. Porque quando a gente fala em dedução de crédito tributário, ninguém sabe de onde que pode tirar o crédito. De onde que vem esse crédito? Para o cara que tem uma indústria hoje ou para o cara que tem uma representação comercial. Vamos citar as duas coisas, porque daí eu falo do grande e também falo do pequeno. Porque o cara fala, meu crédito tributário, eu sou pequeno, cara, eu não tenho isso aí lá na empresa. O cara vai falar de um negócio de 200 por mês, de 300, eu não vale a pena nem correr atrás. Eu queria que você falasse um pouco de crédito tributário para empresa pequena, se existe, e como faz para aproveitar isso, e de empresas de médio e grande porte. Então, Rafael, empresa que está no Simples Nacional,
não tem a possibilidade dela fazer esse aproveitamento de crédito tributário. Que ela paga muito pouco imposto, né? Que é o Simples Nacional, ele, justamente como ele tem uma carga tributária reduzida, então daí a legislação não prevê essa possibilidade. Quem que vai poder se valer desses créditos tributários, fazer esse abatimento? Hoje, é a empresa, via de regra, que está no lucro real. No lucro real, tudo que você... Tudo não. Vai passar a ser tudo com a reforma tributária. Mas hoje, os insumos que você compra para produzir o que você vai vender, boa parte, o que você vai usar na sua atividade operacional, você pode, com isso, gerar crédito e fazer o abatimento quando você for calcular a sua carga tributária. Hoje funciona dessa forma. Com a reforma, isso vai ser regra geral. Então, a partir do ano que vem, com a reforma tributária, com essa nova legislação, isso vai ser regra geral. Então não tem nenhuma empresa que vai fugir disso. Só quem tiver no Simples, do jeito que é hoje, como eu disse. Né? A empresa que fizer a opção pelo Simples no regime regular, né? O nome que a gente dá é esse, tá? Simples no regime regular. E as empresas nos outros regimes daí vão poder abater. Tudo que você comprar. Você comprou uma caneta para usar na sua empresa, ela vai gerar crédito para você. Olha que legal. Energia que você paga... Vai gerar crédito para você. Tudo. Água. Tudo que você compra. O que não vai gerar crédito? Folha. Folha não gera crédito. Mas se a sua empresa contrata, por exemplo, representação comercial, contrata muito CNPJ, né? Tudo que você paga para os representantes CNPJ, tudo vai gerar crédito para você. Olha que legal. Então, isso vai ser regra geral, isso vai ser muito bom. Então, hoje funciona assim, essa questão de eu poder aproveitar crédito tributário, quem está no Simples não dá, tá? É um regime simplificado, então não permite isso. Então, não adianta nem ir atrás. Quem está no lucro real, hoje é possível, dentro da... Assim, se você adquirir insumos para utilização na sua empresa, no seu negócio, na sua atividade fim. Por exemplo, uma indústria, ela fabrica geladeira. Tudo que ela compra para montar a geladeira lá, aquilo ali vai gerar crédito tributário para ela. E no presumido também não entra? No presumido também não gera crédito. Por que que não entra? É justamente porque, como é uma legislação mais... enxuta, né? Exatamente. Que prevê, que presume... traz uma presunção de faturamento, uma presunção de lucro, né? Ela, na medida em que você faz opção por ela, você renuncia a essa possibilidade de fazer abatimento de crédito. Então, é assim, tem a legislação geral que permite, que é a real, lucro real. As outras, a simplificada, que é o regime do Simples Nacional, quando você opta por ela, você vai se beneficiar de uma carga tributária menor, porque a alíquota menor, o cálculo dela, né, presume uma receita menor. Só que você renuncia a essas possibilidades que você teria no lucro real. Só que o lucro real ele só é vantajoso para uma empresa que já tem um faturamento maior, que faz muita aquisição, que adquire muita coisa para utilização na sua atividade operacional. Legal. Denise, nós estamos chegando no final do programa. Tem mais uma pergunta, depois eu vou abrir de uma forma geral para você tocar em assuntos importantes que talvez eu não perguntei, né? Então, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. Tá aí várias dicas que a gente vem dando para vocês. Acho que tem muita gente que tá abrindo empresa, que tá perdido aí, que pode nos procurar. Eu sempre deixo a minha empresa aberta, tá, Denise? Ah, Rafael, mas qualquer um pode ir lá na sua empresa? Qualquer um. Qualquer um pode ir lá, a gente ensina. Lógico, né? Marca um horário com a gente lá para entender. E vou deixar o canal também, o link da empresa da Denise aberto aqui para vocês procurarem ela. Você que está com muita dúvida, que talvez esteja desesperado, está com dívida tributária aí, porque isso aí gera ação penal até, né? Então, às vezes a pessoa se preocupa a hora que a Polícia Federal lá, o japonês de óculos escuros, bater na tua porta lá. E não é isso que a gente quer. Qual que é a importância de contar com um bom profissional de consultoria especializada em tributos para evitar dor de cabeça no futuro? O que você fala, do que eu faço, a coisa mais importante é isso? Um profissional especializado, ele vai ajudar você a ter mais lucro, sabe por quê? Gostei, hein? Essa parte do lucro aí. Porque às vezes eu acho que a pessoa não tem medo de ser presa, ela tem medo de ficar sem dinheiro. Exatamente. Ele vai ajudar você a aumentar a sua margem de lucro. Por quê? Porque ele vai fazer você fazer os enquadramentos corretos, ele vai
assim, buscar todas as oportunidades de redução de carga. Então, isso no final vai resultar em quê? Em redução de carga tributária e aumento de lucro, aumentar a sua margem. Então, assim, para ser bem prático, ele vai ajudar você a aumentar a sua margem de lucro. Porque a carga tributária, ela consome, ele é um sócio que toda empresa tem, né? O governo é um sócio que toda empresa tem, né? Ele não trabalha, não te ajuda em nada e fica boa parte do seu lucro, né? Então, se você pode encontrar meios legais, sem correr riscos, sem te dar dor de cabeça, de fazer com que a participação desse seu sócio seja menor e aí aumentar seu lucro lá na frente, aumentar sua margem de lucro, você tem que se valer de um profissional que entenda, que faça sua assessoria, que conheça o seu negócio. Porque, como eu disse lá no começo, Rafael... Cada negócio tem sua particularidade. Não existe segredo, né? Não é uma receita de bolo pronta que eu vou chegar aqui, olha, todo mundo vai fazer assim, assim, assim. Não, eu preciso conhecer seu negócio, eu preciso conhecer seu faturamento... o seu ramo de atividade. Eu acho legal, Denise, você falar isso, porque eu escuto cada coisa. Outro dia eu estava numa sala de espera com um monte de representante, e aí um falou, cara, eu não pago imposto não. Eu falei, mas como é que você faz, né? Porque a gente quer entender, né? Existe muito espertão no mercado. Chega lá os DARF, eu rasgo tudo, né? Depois eu vou colocar a empresa no nome do meu filho. Eu falei, cara, esse passivo tributário, acho que ele vai pro teu filho, você não tá sabendo, hein? Então a gente escuta cada coisa. Então eu acho legal você falar de modo abrangente, assim. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se o cara deixar, pode gerar ação penal. Porque às vezes o cara tá correndo um baita risco ali e ele não entende o que tá acontecendo. Rafael, deixa eu compartilhar mais um case aqui de um cliente que eu atendi recentemente. Olha, gente, essa história é real. Todo mundo já deve ter ouvido falar daquele famoso planejamento tributário, cria um outro CNPJ. Certo? Fala. Um empresário me procurou agora. Você que tá querendo abrir um CNPJ novo. Segue a dica. Cerejinha do bolo, né, Denise? Um empresário me procurou recentemente que tinha um penhorado na conta bancária dele, da empresa dele, 350 mil. 350 mil. Ele tinha que pagar a folha no outro dia, ele chegou na empresa, foi olhar o extrato da conta dele, 350 mil bloqueado. Ordem judicial. O cara desesperou, né? Ele não tinha dinheiro para pagar a folha dele no outro dia, né? Porque eu acho legal você falar isso, porque sempre quando o cara fala que rasga o boleto lá, ele não conta essa parte. Ninguém conta, né? Quando se ferra ali, ninguém conta esse case. Aí ele me procurou, né? Mas aí, né, deixa eu entender o que aconteceu, né? Qual é a origem dessa dívida? Então, doutora, deixa eu explicar. É a seguinte, ó. Há um tempo atrás, a minha empresa, ela atingiu o teto lá do faturamento simples. E aí eu fui conversar com o meu contador, eu falei, o que a gente faz, né? Porque eu não quero sair do simples. Se eu sair do simples, eu vou pagar mais imposto. Aquela ideia de achar que sempre o simples é a melhor opção, você sempre vai pagar menos, né? O contador deu para ele a brilhante ideia de abrir um outro CNPJ, né? Só que ele não podia abrir um novo. Por quê? Porque os clientes dele, por questão de compliance e tal, não contratam empresas que tenham menos de 1 ano de operação. Então, ele não podia abrir um CNPJ do zero, né? O CNPJ dele precisava já ter, no mínimo, 1 ano. O que ele fez? O contador dele falou para ele assim, olha, eu posso encontrar para você um CNPJ que está inativo. Aí você compra o CNPJ, né? E aí você segue usando ele. Aí, então tá, então encontra um para mim. O contador encontrou um CNPJ inativo, ele comprou aquele CNPJ, nem conhecia o dono da empresa, do CNPJ que estava inativo. Comprou o CNPJ lá, assumiu. Aquele CNPJ começou a operar por ele. Não procurou saber se aquele CNPJ tinha dívida, não fez estudo especializado. Não fez uma análise para saber será que eu estou comprando um problema, né? Não, achou que ele tinha resolvido o problema dele, que era manter no Simples, né? Aí 2 empresas no Simples Nacional. Resumindo, a empresa tinha um passivo altíssimo, um passivo tributário altíssimo, ele não procurou saber. Assumiu, porque comprou, né? Não tem como se livrar mais daí. Não tem. Ele comprou, né? Ele comprou contrato social, entrou no contrato social mesmo. Então, sucedeu. A gente fala que houve sucessão, né? De tudo. Do lado bom e do lado ruim. Você compra tudo, os ônus e os bônus, né? As execuções continuaram em andamento, resumindo, né? Reconheceram, era um grupo econômico, né? Era um grupo econômico. A empresa foi responsabilizada
penhoraram a conta bancária, porque assim, daí houve uma fraude. Não é assim. Como aí eles reconhecem grupo econômico, né? São duas empresas do mesmo dono, né? Então, daí a dívida de uma passou a ser responsabilidade também da outra. Aí, resumindo, bloquearam 350 mil da conta bancária dele. Não tinha o que fazer, né? Assim, Ele comprou, prazo, ele comprou. Aí o que foi a opção dele, tá, gente? Ele preferiu. E a dívida passava de 1 milhão. Né? Passava de 1 milhão. Então ele preferiu negociar essa dívida, porque assim não tinha como questionar. Era uma dívida que já não cabia mais questionamento. Não cabia mais questionamento, não cabia mais nada. Ele fez uma negociação lá e teve que acabar pagando, né? Então, assim, olha o quanto a ser diligente. A ignorância, né? Exatamente. Então, às vezes, aquela solução que parece ser muito simples, muito fácil, não é melhor, gente. Você vai pagar caro na frente. Se ele tivesse, né, sido um pouco mais diligente, procurado saber. Não, a mesma coisa de comprar um carro e investigar o sinistro dele ali, né? Simples, né? Então, nem sempre essa solução que parece fácil e simples é a melhor. Pode te trazer problema lá na frente. Legal. Denise, obrigado por vir no programa aqui, passar várias dicas para nós. Se você quiser deixar mais alguma outra informação que você queria passar, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Era um assunto que eu estava curioso. Quando o teu marido entrou em contato comigo, eu falei, cara, vai caber legal pro programa, porque era uma coisa que a gente não tinha trazido e eu gosto de trazer coisa nova. Então, deixa aí alguma dica final que você gostaria de deixar. Coloca o teu link, nós vamos colocar teu link ali para as pessoas procurarem, porque eu acho que é benéfico, é legal, entendeu? E sei que vocês são pessoas de Deus também, então a gente vem para ajudar e edificar a vida das pessoas. Então, você quer deixar alguma mensagem final que você acha que a gente não conversou no programa? Eu quero deixar uma dica dentro da reforma tributária, Rafael, porque esse é um assunto que tem me preocupado bastante. Muita gente não está atenta a isso, então eu quero deixar um recado para você, que tem cliente que é empresa. Presta atenção, que tudo vai mudar ano que vem. O que você precisa fazer? Você tem que estar atento. Contrato que você está assinando esse ano, que vai passar, que vai valer depois que a reforma tributária entrar em vigor, vai ser impactado, né? Então você precisa estar atento a isso. Sua precificação vai alterar. Então, procura se informar um pouquinho sobre isso. É um assunto importante que vai impactar seu negócio a partir do ano que vem. E eu vou contar mais uma história, posso? Pode, claro. Uma outra, assim, a gente atende muito cliente, a gente ouve tanta história, tão gostoso, né? Eu gosto de contar a história. Um outro cliente que eu atendi esse dia sobre a reforma tributária, o que ele falou para mim? Ele veio, né, porque ele queria saber o quanto a reforma tributária ia impactar a empresa dele. Aí ele disse o seguinte, no final ele falou assim, Denise, eu estou enxergando a reforma tributária uma grande oportunidade. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou assim, porque eu vou preparar a minha empresa para tudo isso que está por vir. Fazer todas essas adaptações necessárias. Os meus concorrentes, eu sei que não vão fazer isso. Eu conheço meus concorrentes, eles não vão, né, não estou nem aí para isso. Eles não vão se preparar. E o que eu vou fazer? Com isso, eu vou pegar os clientes dele para mim. A carteira deles vai vir para mim. Por quê? Por conta daquela história do crédito tributário que eu vou poder gerar para os meus clientes, se eu me adaptar e o que não se adaptar não vai gerar, eles assim, os clientes dele vão vir para mim porque eles não vão gerar o crédito e eu vou gerar para eles. Então, e aí, quando eles forem mudar, daí só pro outro ano, o cara perdeu um ano ali, né? Vai ser uma oportunidade de eu pegar os clientes do meu concorrente para mim. Então, assim, é uma oportunidade para quem está atualizado, né, Denise? Então, fica atento. Fica atento para todas as mudanças. Pensa nisso. Se os seus clientes são empresa também, se você é B2B, que a gente chama, né, Rafael? Presta atenção, procura saber um pouquinho sobre isso. Se quiser, se tiver interesse, me procura. Né? O Rafael já disse o link meu Instagram, meu site. Procura lá por Denise Toledo, você localiza. A gente pode conversar sobre isso e preparar a sua empresa para todas essas mudanças que estão por vir. Nova legislação tributária. Denise, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que foi muito válido todo esse conteúdo. Eu acredito que as pessoas vão aproveitar bastante. Então, assim, eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente no programa. Pode deixar também teu boa noite e dar um agradecimento pro pessoal aí. Eu agradeço o seu convite, primeiro, né? Gostei muito.
Eu gosto muito de compartilhar. Né, a gente tenta traduzir o juridiquês para a linguagem do empresário, né? A gente pelo menos tenta, né? Não sei se a gente está atingindo esse objetivo, mas eu agradeço a atenção, espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído com você, empresário, tanto o empresário que está começando, que está abrindo seu CNPJ agora, quanto o empresário que já tem aí uma empresa já com anos, né, em atividade. Espero que a gente tenha compartilhado dicas, insights legais aqui e permaneça aí à disposição. Quem quiser, procura a gente que a gente ajuda no que for possível. Valeu, pessoal. Chegamos aqui no final do programa. Agradeço vocês. Espero que tenham aproveitado o conteúdo e fica até a próxima. Até mais. Tchau!